Quando alguém é condenado à morte, ela tem direito de falar suas últimas palavras. No vídeo de hoje nós vamos ver as últimas palavras de pessoas que foram condenadas à morte. Meu nome é Guilherme Lima, você está no canal Povo Curioso. Fica aqui comigo e vamos ver como foi essa história. Jimmy Glass. É do ano de 1982, na noite de Natal, quando ele, Jimmy Glass, juntamente com um amigo, fugiu da prisão. E esse amigo que fugiu da prisão com ele era um colega de cela. E depois que eles fugiram, logo depois eles foram capturados, acusados de executar brutalmente um casal de idosos, galera. Todos os dois foram condenados à pena de morte na cadeira elétrica. Só que o Jimmy Glass fez algo diferente. Ele elaborou uma petição, endereçando lá para o juiz, e apresentou lá, exigindo que a pena dele fosse anulada, porque segundo ele, a cadeira elétrica era uma punição cruel e incomum. Veja só, o camarada é acusado de executar brutalmente um casal de idosos e veio dizer que a pena de morte dele era cruel e incomum. O tribunal negou o pedido dele e no ano de 1987, aos 25 anos, Jimmy foi executado. E suas últimas palavras foram: "Eu prefiro estar pescando." Até agora eu tô sem entender o que é que ele imaginou quando ele falou um negócio desse. O que é que você acha? Bota aqui no comentário. Carl Panzram. Durante a vida dele, ele chegou a tirar a vida de mais de 20 pessoas. Era um assassino quanto mais e cometia roubos e furtos e por aí vai. Além de ter uma vida muito devassa, segundo ele já teria participado de orgias com mais de 1000 homens, galera. E depois de muito fugir da prisão, né, algumas vezes ele fugiu da prisão, e em uma dessas fugas ele chegou a assassinar o funcionário de uma penitenciária onde ele estava cumprindo pena, a penitenciária federal de Leavenworth. Por causa disso, ele foi condenado à pena de morte por enforcamento e foi executado no ano de 1930. E suas palavras antes de morrer foram dirigidas pelo executor dele. Geralmente acontece, né? A última pessoa que tá com você lá é seu executor. Ele disse: "Ande logo, bastardo. Eu poderia ter matado 10 homens enquanto você ainda está brincando por aí." Barbara Graham. Bárbara se reuniu com outros 2 cúmplices para realizar furtos, para ganhar a vida realizando furtos. E eles invadiram em um desses furtos a residência de uma viúva. E inicialmente eles queriam apenas os seus pertences. Mas, galera, os rumos dessa empreitada mudaram e eles acabaram tirando a vida da idosa que se chamava Mabel Monohan, após ela ter recusado, né, de dar o dinheiro e os pertences para os criminosos. Segundo um dos cúmplices que estava com ela lá no dia, Bárbara chegou a espancar a idosa. Ela teria sido a mais energética lá entre eles. Chegou até a quebrar o crânio dessa idosa e sufocou-a com um travesseiro. Ela foi condenada à morte na câmara de gás e sua execução aconteceu em junho do ano de 1955, e as suas últimas palavras antes de morrer foram: "Boas pessoas sempre têm tanta certeza de que estão corretas." Será que ela estava querendo dizer que estava correta depois de tudo isso aí? Robert Drew. No ano de 1983, Robert foi condenado à morte por injeção letal, porque ele teria sido acusado de esfaquear cruelmente um homem até a morte. Mesmo com poucas evidências que ligassem Robert ao crime, né, 9 anos depois, lá no Texas, ele foi executado. E durante todo o tempo ele alegava a inocência dele. Antes de receber a injeção letal, antes de morrer, ele disse: "Lembrem-se, a pena de morte é um assassinato." E o pai falou isso aí porque ele acreditava firmemente, né, na inocência dele. Carla Faye Tucker. Durante um roubo que não foi bem sucedido, Carla, juntamente com outra cúmplice, a Dani Garrett, assassinaram 2 pessoas com uma picareta, galera, igualzinha àquela do Fortnite. Ela chegou a passar 14 anos no corredor da morte, né? E durante todo esse tempo, vários protestos aconteciam com o objetivo de anular sua sentença de morte. Só que não deu muito certo e Carla foi executada em 1998, já depois de ter sido convertida ao cristianismo, ter mudado de vida, ter aceitado Jesus e estava escrevendo outra história. E suas últimas palavras antes de morrer foram: "Eu vou estar cara a cara com Jesus agora. Eu amo muito todos vocês. Eu os verei quando chegarem lá. Eu esperarei por vocês." Tá? E dessas palavras mudou completamente o sentido, né? Dirigindo uma palavra do bem para as pessoas que estavam, até para as pessoas que estavam executando ela, né? Sarah Good. Essa mulher aí foi uma das primeiras mulheres a ser executada por causa de bruxaria. E o julgamento dela aconteceu na época do conhecido Julgamentos de Salem, que foi um período onde várias mulheres dessa cidade de Salem eram acusadas de bruxaria. Tudo isso aconteceu entre os anos de 1693 e 1694, na época da América colonial. E segundo o que é dito, né, ela foi acusada de atacar uma pessoa lá do vilarejo dela com uma faca e também de ter lançado feitiços contra essa pessoa. Ela foi condenada a enforcamento em julho de 1692 e as últimas palavras foram também para a pessoa que estava executando ela. Ela teria dito: "Se eu sou uma bruxa, você é um feiticeiro. E se você tirar a minha vida, Deus lhe dará sangue para beber." Condenou mesmo o cara aí pra sempre. Scott Dozier.
Já passou muito tempo, meritíssima. Eu estou pronto. Essas foram as últimas palavras que Scott disse quando a juíza, em 2017, anunciou a data em que ele seria executado. A sua execução ficou marcada para acontecer na prisão estadual de Ely, lá em Nevada, dos Estados Unidos. Ele foi condenado à morte por causa de um homicídio que ele teria cometido lá no ano de 2002. E durante todo esse tempo, de 2002 até 2017, ele se manteve calmo e ficou até animado durante a audiência que anunciou a sua condenação. E ele depois pediu que as autoridades acelerassem a aplicação da sentença de morte dele, mas ele não foi atendido. Aquela execução que ficou prevista para acontecer lá no ano de 2017, galera, foi adiada por um tempo indeterminado. Por causa disso, a ansiedade dele aumentou e ele foi colocado em vigilância de suicídio por causa do comportamento dele. Ele queria muito que essa pena acontecesse rapidamente, mas ele foi colocado lá como uma espécie de vigilância, né, para evitar que os presos se suicidem quando estão esperando lá no corredor da morte. E ele de fato queria morrer. Isso geralmente acontece, né, com alguns condenados à morte, porque as condições que eles ficam são muito ruins. Imagina só, você tá condenado à morte ali e fica com aquela pressão imaginando que daqui a pouco vai morrer. Eu acredito que você só quer que tudo isso acabe. Só que no ano de 2019 ele foi encontrado morto na cela dele. Ele, apesar de estar sob vigilância, ele conseguiu pegar um lençol, cometeu enforcamento. Agora você chegou até aqui, eu quero saber o que é que você achou. Você acha que deveria haver pena de morte? Você acha que não deve existir isso? Bota aqui no comentário se você chegou até aqui, ó. Se inscreva, pelo amor de Deus, que eu tô olhando, eu tô prestando atenção se você tá se inscrevendo, viu? Tem alguns outros vídeos aparecendo aqui e a gente se encontra no próximo que eu lançar. Valeu!